Agora está aparecendo um monte de empresário com o rabinho entre as pernas, se mostrando arrependido, preocupado com o Brasil, com o futuro da nação. Eu vou te explicar o que está acontecendo e o que está acontecendo para eles estarem assim. Curte esse vídeo e me ajuda comentando aqui embaixo. Eu vou começar lá atrás, onde toda essa confusão começou, para te mostrar o desenrolar, para te mostrar até hoje, né, o caminhar da carruagem, né, o desenrolar da coisa. Aqui, uma reportagem em 2023, né, ano passado. O banco BTG Pactual reduziu a projeção do dólar ao final de 2023 de R$ 5,00 para R$ 4,86. Né? Em seu relatório sobre o cenário do câmbio, divulgado nesta terça-feira, dia 8. Então, ano passado, o BTG estava reduzindo a expectativa deles em relação ao dólar, né? Imaginando que o dólar ia baixar. E o que foi falado pelo próprio André Esteves, o dono do BTG, ali em setembro de 2022, lembrando, 22 de setembro de 2022, poucos dias antes da eleição. O banqueiro André Esteves disse que Lula vai trazer alegria e paz para o Brasil. Todas as camadas da sociedade, horizontalmente, verticalmente, todos estarem em paz, disse o banqueiro. É preciso consertar aquilo que não está funcionando. Não estava funcionando ali, hein? Logo após a pandemia, não estava funcionando. O dólar hoje está mais alto do que na época da pandemia. O banqueiro André Esteves, do BTG, afirmou que o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pode trazer sua leveza, alegria e paz para o Brasil. Era isso que estava faltando no Brasil. Leveza, alegria e paz. Não falta mais nada. Saneamento, infraestrutura, saúde e segurança. Falta leveza, alegria e paz. Tipo carnaval. Todas as camadas da sociedade, horizontalmente e verticalmente, todos estarem em paz, disse o banqueiro na terça-feira, no jantar entre petista e empresários. O evento foi articulado pelo grupo Esfera. As declarações do banqueiro foram publicadas na quarta-feira, blá blá blá. Segundo Esteves, é preciso consertar aquilo que não está funcionando. O Brasil não estava funcionando naquela época, com combustível mais baixo, com dólar mais baixo e com previsão de melhoras futuras. Conquistas que começaram lá atrás. Quando a gente troca de governo, a gente nunca deve esquecer que vive no mesmo estado, na mesma sociedade. Então vamos manter as nossas conquistas, que muitas vezes não são do governo atual, são muito mais amplas, de uma sequência de atitudes, de decisões, de consenso, que foram criadas pela sociedade. Entendi. Então, o que estava bom na época não era aquele governo, era coisa que tinha acontecido lá atrás e coisas que a sociedade criou. Acho que a principal informação é que todo mundo apoia uma agenda que dê apoio à sociedade, que apoie os mais vulneráveis e reduza a desigualdade. Lembrando que o dólar subiu, o combustível subiu, a desigualdade aumenta, os alimentos ficam mais caros. Nesse último mês, na inflação, o que mais subiu de preço foi alimentos. E o que mais subiu entre os alimentos foi a carne. E todo mundo gostaria de ver a gente melhorar o que precisa. E precisa profundamente. E, de novo, manter aquilo que está funcionando na sociedade. E que muitas vezes vem de um passado de consenso que foram criados desde o seu governo, do governo FHC e outros governos lá atrás. Então, quer dizer, na época estava tudo muito ruim. E o que tinha de bom tinha sido criado pelo próprio governo Lula e pelo FHC ou pela sociedade. Nada daquele governo atual. Tá bom. Agora vamos trazer para 2024. Para o mundo real. Abril de 2024. André Esteves faz críticas ao governo
e enxerga que Lula não se reelege em 2026. Entendi. Em jantar em Lisboa com investidores de fundos, blá blá blá. Vamos aqui para o que importa. Para Esteves, o governo brasileiro cometeu um erro ao desistir de cumprir com seus objetivos fiscais e anunciar mudança na meta. O governo sempre falou que ia fazer isso. Ele nunca falou, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou cumprir as regras, eu vou cumprir o livro básico ali de economia, eu vou seguir o teto. Ele nunca falou nada disso. Sempre falou sobre gastar mais, sobre cobrança de imposto, não falava sobre gastar, falava sobre investir, dinheiro saindo do bolso. E esse investimento que ele fala é como se ele estivesse gastando R$100 para o Brasil crescer R$50. Tem coisa errada. Ele está gastando 7% do PIB a mais para o Brasil, 7% do orçamento a mais para o Brasil crescer 2, 3% a mais. Tem alguma coisa errada. O empresário também falou que o Lula está muito mais ideológico do que em seus 2 mandatos anteriores e que os assessores do presidente não questionam as medidas como faziam em 2003 a 2010. Todo mundo falava a mesma coisa. Todo mundo falou e explicou isso. Em todo jornal, todo lugar saía. O que as pessoas falavam? Não, isso é teoria da conspiração. O Lula não é assim. Na época, mais de 20 anos atrás, ele já estava coisa de 20 anos tentando pegar o poder. Agora ele está bem mais velho. Ele quer morrer no poder. Ele quer estar ali. Ele é viciado nisso. E todo mundo sabe. Todo mundo viu. Não é uma coisa que eu estou inventando. Está aí, na cara. Fez tudo para ganhar o poder. Fez com um discursinho barato. E é até infantil como esses grandes empresários, que têm um histórico tão grande, se enganaram sobre isso. Será que se enganaram mesmo? Ou eles estavam querendo alguma boquinha? Ou eles estavam querendo algum tipo de favorecimento que não veio? Ou por problema do governo, ou por falta de vontade do governo de apoiar aqueles que apoiaram ele, né, de enganar, tratar como trouxa mesmo. O que está me parecendo é que essas pessoas apoiaram, levaram um pé na bunda depois, não tiveram a economia fortalecida e nem suas empresas favorecidas. Mais para frente. Aqui. Em revisão, isso agora em 2024, nos últimos dias. Em revisão à expectativa do BTG, veio em relatório publicado hoje, mesmo após o choque de credibilidade trazido pelo Banco Central, que aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 12,25, estabeleceu um piso de 14,25 para março, apontando para aumentos similares nas próximas reuniões. A expectativa do banco é que não seja o patamar terminal, como outros, aumentando em 0,5% na reunião de maio, levando a taxa para 14,75%. Então, se for mais 25% depois, já vai para 15%. E isso é aquele governo ali, se fosse o governo anterior, que estava sendo direcionado para 9%. E eu não estou colocando o nome das pessoas como lado ideológico, eu estou colocando os governos, o que eles estavam realmente fazendo. Eu não estou falando sobre ideologia, ele também não está falando sobre ideologia, ele está falando sobre a parte da economia. Estão ligando aqui. E olha que interessante que ele fala. Na avaliação do BTG, a maior parte da depreciação de 25% do real esse ano, só esse ano, imagina uma moeda, perdeu o poder de compra em 25%, ou seja, o salário que a pessoa tem perde 25%. Você consegue comprar 25% a menos. É muita coisa, é muita coisa. É aquilo de país em guerra. E olha que o Brasil não está em guerra. 25% do real nesse ano.
vem de fatores domésticos, de dentro, com o peso do cenário fiscal. Nas contas do banco, os fatores locais responderam por aproximadamente 90 centavos do nível atual do câmbio, equivale a mais de 70% do total da apreciação observada. Então, o BTG acha que todo esse problema que está acontecendo, só 70% é culpa do governo. Os outros 30% vêm do cenário externo, em meio à resiliência da economia norte-americana e elevando o diferencial de juros entre Estados Unidos e outras economias avançadas. Para 2026, a projeção é de 6,35. Ou seja, ele mesmo assim nesse cenário coloca que só 70% é culpa da economia local, culpa do governo local, e que outros 30% vem de fora, sendo que o Brasil subiu os juros e mesmo assim não está trazendo dólar, e lá nos Estados Unidos caiu os juros, ou seja, está rendendo menos o dinheiro que está lá, e mesmo assim o dólar saiu do Brasil. O que é isso aqui? É insegurança, é medo das pessoas, dos empresários, dos investidores, de todo mundo que pode estar tirando dinheiro do Brasil por insegurança. Mas isso foi falado lá atrás do que ia acontecer. Mas era o quê? Teoria da conspiração. Não é assim, está exagerando. Aí olha que legal, Rubens Ometo, um dos maiores empresários aqui do Brasil, o maior acionista da Cosan, lembrando que ele foi um dos grandes apoiadores do governo, na campanha do Lula. E por que isso? As empresas dele são todas dependentes do governo por uma assinaturazinha. Todas precisam de licenças muito específicas, todas são muito reguladas. Ele foi lá e apoiou o governo. Aí agora o que ele está falando? Estamos ferrados, diz Rubens Ometo da Cosan para a Galípolo. Uai, meu amigo, você não apoiou, você não sabia? Eu tenho metade da sua idade e sabia o que estava acontecendo? Ou você foi enganado e não está admitindo? Te prometeram, demonstraram uma coisa para você, pessoalmente, e não está sendo cumprido. O que ele falou? Aqui, entre aspas. Acho que a gente está numa situação muito difícil. Quando você é empresário e vê tudo o que está acontecendo, vê claramente uma política de partido, de não reduzir gastos, está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal que tudo se assenta. Mas eles não querem fazer. Eles falaram que não iam fazer isso. Não é surpresa. Falaram e mesmo assim você apoiou. O que vai acontecer? Os juros vão subir, está subindo. Os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privado, não vão acontecer, não está acontecendo. Porque o empresário que investe com essa taxa de juros vai quebrar. É o que está acontecendo, é o que já foi falado por todos, menos por essas pessoas que estavam ali junto da cúpula do governo, mas que estão sendo abandonadas. E culpa de vocês que o Brasil está na situação e culpa de vocês que vocês estão passando por isso. Desculpe o francês, estamos ferrados, porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada. É uma pena. E isso também é culpa sua. Você apoiou isso. Então, vá atrás você de dar um jeito nisso. Eu achei aqui, pesquisando, separei uma lista de outros grandes empresários que apoiaram isso e agora estão pulando do barco e deixando a população aí com grosso entrando. Lembra que o Lula falou? Então, Jorge Gerdau, a insegurança fiscal e a alta carga tributária estão prejudicando os investimentos no Brasil. Precisamos de mais previsibilidade e um ambiente econômico mais estável. Luísa Trajano, da Magazine Luiza, lembra que apoiava a senhora lá do carnezinho gostoso? O Brasil precisa de um governo mais focado na estabilidade econômica e no fomento ao empreendedorismo. Estamos vendo muita lentidão nas reformas necessárias. Todo mundo falou, mas vocês foram lá apoiar esse governo e tomaram pé na bunda. E estão aí se enrolando. Mas esses aqui são bilionários. Se eles quebrarem, eles vão ser centimilionários. Eles não são CLT, eles não têm um salário mínimo, eles não ganham 1.000,
2 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Eles ganham centenas de milhões. O quebrado deles é mais rico do que 98% da população nunca nem vai imaginar o dinheiro que eles têm. Então eles não vão quebrar. Mas eles veem a arrecadação caindo. E se para eles está um pouquinho ruim, imagina como é que está para a população. Robson Andrade, Confederação Nacional da Indústria. O governo não avançou nas reformas estruturais essenciais, como a tributária e a administrativa. A alta carga tributária e a complexidade das regras fiscais são obstáculos ao crescimento da indústria. É exatamente tudo que todo mundo falou que precisava lá atrás e vocês apoiaram. Era o que estava acontecendo no governo anterior. Eu não gosto do governo anterior porque ele xinga, porque ele fala. Ok, não estou colocando o nome da pessoa, não estou falando nada ideológico. Estou falando sobre a economia, sobre investimento, sobre dinheiro, sobre empresa, sobre cargas tributárias. Carlos Gereissati, do grupo Gereissati. A carga tributária alta e as políticas públicas inconsistentes estão afastando os investidores. O governo precisa adotar um foco maior no crescimento econômico e na confiança do mercado. Você lembra que no governo anterior a carga tributária era consideravelmente menor e logo após a crise sanitária, o governo começou a dar muito lucro nas empresas. O governo começou a economizar mais do que arrecada. Ou seja, a administração. Não era o presidente anterior que era bom. Era o grupo, as pessoas que estavam administrando. O presidente anterior ele simplesmente escolhia as pessoas certas e deixava elas trabalhar. E não botava um cara que fala que teve 2 meses de faculdade, 2 meses de administração durante um outro curso para cuidar de bilhões de reais aqui no Brasil. Não faz sentido nenhum, você não faria isso. E você apoiou ele que ia fazer. Marcel Teles, da Ambev. O governo deve focar na redução da burocracia e na criação da condição para a geração de empregos. As políticas fiscais estão criando um ambiente econômico cada vez mais incerto. Aí vem o Rubens Ometo, falou a mesma coisa, e o gestor do Fundo Verde, Luiz Stuberg. Estamos preocupados com a falta de diretrizes claras para o futuro econômico do país. A situação fiscal e a gestão de recursos públicos são extremamente importantes para a confiança dos investidores. Eles estão reclamando de tudo que foi falado lá atrás que o governo ia fazer. E só eles que provavelmente tinham alguma promessa de favorecimento estavam apoiando. Isso aqui é culpa de quem? Só do governo? Ou quem apoiou ele também? Ou quem financiou a campanha dele também? A gente tem que começar a aprender a lembrar das coisas, ligar os pontos lá no passado, para não ficar sendo enganado. Curte esse vídeo aqui e encaminha esse vídeo para quem você acha que precisa ver isso.